quando Cristo veio, ainda se apegava, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Muita gente diz, eu sou de Paulo, eu sou de Tito, eu sou de Pedro. Não, Paulo diz, não, nós somos filhos de Deus e fazemos a vontade do Pai, e Jesus Cristo nos ensinou. Somos irmãos de Cristo, Ele nos deu a direção. E o Espiritismo vem nos mostrar isso. A grande dificuldade é porque nós estamos aprisionados em opiniões. Aí nós temos dificuldade de modificar, de sair de dentro de nós e entender essa grandeza da filosofia eterna. Porque o Espiritismo nos faculta a filosofia eterna, não é para agora, hoje não, é para a eternidade. E vivendo o agora. Compreende isso? A compreensão da vida além da morte, a comunicação entre os dois planos, o entendimento da sensibilidade, do eu existir, do eu ser, não é do eu ter. Eu tenho o nome de Geraldo Magela agora, mas eu não sou Geraldo Magela, eu estou Geraldo Magela. É até interessante, eu nunca quis saber minhas vidas pregressas. Se eu não sou uma boa pessoa nessa encarnação, imagina se eu quero saber o que eu fui na outra. Se eu melhorei bastante, né, porque todo mundo melhora, eu não quero nem saber, senão depois eu vou ficar assustado quando eu olhar o carvão do meu passado, né? Mas um dia eu estava no meu escritório, depois de ter participado de um seminário espírita por 4 dias, das 7 da manhã às 8 da noite, e eu estava deitado, muito cansado. O último dia terminou mais cedo, era umas 7 horas da noite, 6h30, 7 horas da noite. Era na época do carnaval, então é época de verão. E eu estava deitado, aguardando descansar um pouco para que eu pudesse sair para jantar fora, né? Eu morava sozinho. E eu estava deitado com o braço assim, e um espírito ficou mexendo no meu braço, me chamando. Só que ele me chamava de Dalton. Eu pensava assim, mas o que esse caboclo está querendo? Eu não chamo Dalton, né? E teve uma hora que ele me deu um beliscão no braço e pegou e empurrou meu braço assim, fez assim, Dalton, tá roubando sua moto. Aí eu levantei. A hora que eu abri a porta, né, o ladrão estava lá com a moto ligada, tinha cortado o chicote da moto, ela já estava ligada, só que ela tinha uma tranca que ele não conseguia quebrar. Ele já estava batendo com uma pedra, tentando quebrar a tranca. Eu abri a porta, eu olhei para ele e falei, o que é isso, irmão? Ele olhou para mim, mostrou a arma, e eu fiz assim para ele, ele olhou, virou as costas e saiu e foi embora. E eu falei, esse espírito me chamou de Dalton, possivelmente ele me conhece como Dalton, né? Então, o que eu quero que nós tenhamos essa compreensão é que o Espiritismo nos faculta essa grandeza e essa beleza. Mas nós precisamos sair de dentro desses pré-conceitos e modificar e começar a crescer sobre a luz da verdade espiritual. O Espiritismo não vai fazer milagre na tua vida, mas vai te dar condição para você fazer o milagre da transformação. Compreende isso? Não há necessidade de você falar assim, agora eu vou me transformar em espírita. Não há. Há necessidade de você fazer a compreensão de que cada nova oportunidade que chega é uma forma de você provar que você está modificando sobre a luz do eterno. Ou você não está cansado? Ou você quer continuar essas brigas materiais, existenciais, familiares, que chega no final da vida, não levou ninguém a lugar nenhum, todos são perdedores, e volta para o mundo dos espíritos, engalfiando, brigando-se, e depois renasce numa mesma família, continuando a briga, os conflitos. E se for expurgado para outros planetas, lá continua a briga. Compreende? São as brigas que nós estamos vendo lá dos muçulmanos. Compreende? Até hoje brigam. Você já imaginou se eles parassem de brigar? Você já imaginou se eles
cada um na sua individualidade, cada um na sua crença, cada um nas suas diferenças, mas não entrasse em divergências? Você já imaginou o potencial tecnológico, sabedoria milenares e riqueza que eles detêm? Compreende isso? Você já pensou o que aconteceria com este planeta Terra? Mas não. Vem há 3.500 anos trazendo um conflito, depois chega, vem Maomé, mensageiro de Jesus, e Maomé desanda. Maomé nem é profeta, né? Ainda bem que eu posso falar isso aqui, lá eu não posso, senão já tinha sido cortado a cabeça. Né? Vem e fomenta mais conflito ainda. E veio para pacificar, mostrar o caminho da fé. E quando Maomé morre, subdivide-se e eles passam a guerrear entre eles e ainda continua a briga estava há 2.500 anos já brigando. É isso que você quer para a sua vida? Então o Espiritismo nos faculta essa grandeza de entendimento de que a vida não acaba, que as vitórias materiais são prejuízos para a alma, que nós temos que ter vitórias espirituais. E para ter vitória espiritual necessita de sacrifício e de crescimento e de transformação em Cristo. Isso é que a nossa irmã Alexandra vai falar hoje para todos nós. A grandeza e a beleza de Paulo de Tarso, que dá-nos o ensinamento. Amém? Amém. Boa sorte. Boa noite a todos. Mais uma vez essa grandiosa oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, estudando, buscando a transformação, principalmente, né? Hoje, a lição vem desse livro magnífico, Fonte Viva, psicografado por nosso irmão Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Procuremos com zelo. Nós já temos o conhecimento do que é zelo, que significa cuidado. Mas qual que é o significado profundo dessa palavra zelo? Ela significa um grande cuidado e preocupação que se dedica a algo ou a alguém. É uma forte dedicação e empenho que se dedica, né, que se realiza, que se aplica realizando algo. Seja nos deveres, seja em tarefas, seja em obrigações religiosas. Quem nos falou isso foi o dicionário. Lá fala sobre as obrigações religiosas. Então, Paulo, com esse título, Procuremos com Zelo, significa que nós temos então que procurar com zelo, com dedicação, com carinho, com empenho, todas as nossas tarefas, todas as nossos deveres, obrigações materiais e espirituais, procurar realizar todas essas atividades na nossa vida diária, buscando a transformação com zelo. E a mensagem que Paulo nos traz é: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Essa mensagem foi enviada aos Coríntios quando ele mandou a primeira epístola. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei da nossa música do Inário, que inclusive é a primeira, Hino aos Coríntios, quando ele diz assim que eis que eles mostram um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor. Paulo, para nós, cristãos, é um exemplo vivo e verdadeiro de transformação. Porque antes, como Saulo de Tarso, ele era o maior perseguidor de cristãos. E ao se transformar em Paulo de Tarso, ele virou o maior divulgador do cristianismo. E nós, desta casa, temos um carinho sobre esse personagem, né, vivo, Paulo de Tarso, por ser um exemplo de transformação. Nós sempre falamos sobre as histórias que ele viveu
E gostamos muito de repetir uma frase que ele sempre dizia, quando começou então a espalhar o evangelho por onde ele seguiu. Ele dizia que o amor é o único caminho. E nessa mensagem de hoje, Paulo nos faz um convite. Um convite para que nós procuremos os nossos dons. Que dons são esses? São as virtudes. Mas qual que é o meu dom? Qual é o seu dom? Alguma vez na vida já teve a curiosidade de saber qual que é o seu dom? É só perguntar para você mesmo. O que eu faço de bom para mim e para o outro? Você sabendo, fazendo essa pergunta com sinceridade, reconhecendo o que você faz de bom para o outro, você vai reconhecer o seu dom. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Será que ser somente bom neste seu dom é suficiente? Você não poderia buscar a cada dia mais melhorar-se e chegar então na excelência? É o convite que Paulo nos faz. Buscar, praticar os nossos melhores dons através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia nós chegaremos na excelência. E Emmanuel nos traz uma explanação excelente sobre este tema, nos trazendo grandiosos ensinamentos. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. Nesse pequeno trecho, Emmanuel já traz para nós como que nós estamos vendo a humanidade ultimamente. Uma consagração à ociosidade. O que é essa ociosidade? A falta de disposição, a descrença, a preguiça, resumindo, não fazer nada. Mas em relação às coisas materiais, a gente não vê isso não. Na verdade, em busca dos bens materiais, a gente vê uma força descomunal no ser. São líderes religiosos, são blogueiros, tudo que a gente vê fora, eles buscam fazer a gente buscar cada vez mais a prosperidade material. A ociosidade que Emmanuel nos alerta aqui é sobre o trabalho espiritual do ser, que é o mais difícil a ser feito, a ser realizado. Por quê? Porque para realizar essa transformação, é necessário perdoar, trabalhar o perdão em si. É necessário trabalhar a vaidade, o orgulho e a humildade. E é essa parte que eu quero chamar a atenção. Porque cada um de nós, acredito que algum dia na vida pensou assim, nossa, eu preciso buscar um trabalho porque eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, o melhor salário. É errado? Não é. Não é errado você buscar, através de um trabalho honrado, honesto e decente, uma tranquilidade, né, material. O errado nessa parte da história é você se distanciar dos propósitos que você veio aqui na Terra. O propósito da nossa encarnação, que nada mais é do que a nossa transformação, como nosso irmão Geraldo já falou. Esse distanciamento que nós fazemos desses propósitos, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai poder ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor salário, mas dentro de nós mesmos vão criar um vazio existencial que nada disso vai conseguir resolver a situação. Porque nós estamos fugindo do nosso propósito. E é por isso que nós precisamos cada vez mais buscar a nossa evolução moral e ser utilizado, né, como instrumento de Deus para espalhar a revelação divina. E o que é essa revelação divina? São os conhecimentos enviados por Deus, pelos mensageiros, pelos espíritos superiores, de como que é a realidade espiritual e suas leis, as leis naturais de Deus. Que sozinho nenhum homem consegue encontrar este caminho. E o Espiritismo veio como um dos instrumentos para auxiliar o homem a encontrar este caminho, o caminho da verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo é Jesus, através do teu Evangelho, praticado em toda a sua simplicidade. Emmanuel continua. A vida
é um curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar esses recursos divinos? Nossa vida é um ciclo de ocorrências. E o que são essas ocorrências? As dores, os sofrimentos, as adversidades. Ocorrências estas que nós mesmos que buscamos através das nossas atitudes e ações. E existem também as ocorrências que nos chegam como forma de aprimoramento, moldando o nosso ser, fazendo-nos buscar, através das experiências de vida, a nossa transformação, mesmo que seja através da dor e do sofrimento, que acredito que é a única maneira que a gente vai buscar, porque pelo amor dificilmente nós buscamos a transformação. E para isso nós precisamos, seja por merecimento ou necessidade, passar por essa lapidação da alma. Como a pedra, né, que precisa ser lapidada para expandir a sua luz, para mostrar a sua luz, nós também temos que fazer isso, passar por isso. Todos nós temos uma luz. Mas, ultimamente, ela está em modo stand-by. Igual a luzinha lá da TV, quando você desliga no controle, mas não retira da tomada. Fica aquela luzinha bem apagada lá no fundo. Nossa luz está desse jeito. Precisando urgentemente de buscar, através dessas lapidações, transformar-se. Então, nós precisamos buscar o caminho dessa evolução espiritual constantemente, edificando o nosso espírito que está num processo evolutivo. E tem uma coisa que acontece conosco que é o maior entrave, eu acredito. Os nossos pensamentos. A gente age de acordo com o que nós pensamos. E o nosso pensamento vem de onde? Da nossa vontade. Quando nós criamos uma vontade de fazer algo, cria uma força dentro de nós, vibra uma força que nos faz, então, seguir o caminho para concretizar essa vontade. E no mesmo tempo que a gente vibra essa energia, nós atraímos espíritos com o mesmo teor de pensamento, com o mesmo teor de vontade, fortalecendo-nos a concluir e concretizar o que nós estamos pensando em fazer. É por isso que sempre nós falamos aqui para ter muito cuidado com o que pensa e tem vontade. O que você está atraindo para a sua vida. Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás, envia para trás, aqueles que se rebelam contra os imperativos da frente. Eu acredito que muitos de nós aqui, alguma vez na vida, já julgou alguém e disse assim: fulano de tal tinha que ser banido do mundo por conta da sua maldade. Ou ciclano deveria pagar com a sua vida da mesma maneira que ele fez com o outro, porque ele está atrapalhando o progresso da humanidade. Pensando assim, será que estamos achando que estamos cooperando com Deus, com esse tipo de pensamento? É assim que Deus gostaria que nós pensássemos de nosso irmão que está distanciado do amor? Quem somos nós, diante da grandeza divina, em achar que, dando esse tipo de opinião, estamos ajudando a Deus a acabar com a maldade do mundo? Deus é o único que sabe como essas rodas do progresso giram. Deus não pune ninguém. Quem somos nós para querer punir alguém? Deus permite que aquele que está distanciado do amor sofra, se afaste daqueles que estão unidos buscando um progresso. Ele envia seus mensageiros para proteger e auxiliar aqueles que estão em busca da sua transformação, como nós que aqui estamos buscando a nossa evangelização, nosso crescimento. Aquele que tiver verdadeiramente no coração a vontade de transformar, ele será protegido. E todo o mal será afastado.
E como nosso irmão Geraldo diz, aquele que tiver, né, maldade no coração, nessa terra não continuará. E como Deus é misericordioso, mesmo após o desencarne, esses irmãos que estão no egoísmo, na maldade, serão expurgados para outros planetas mais primitivos, com necessidade de evoluir. Então, eu acredito que não é um bom negócio nós pensarmos diferente das vontades de Deus. Para onde você gostaria de ir? Quer continuar no mundo regenerador? Ou quer ser expurgado para outros mundos, passando por mais dores, mais sofrimentos, para assim, então, iniciar uma evolução que a gente já está num processo há milhares de anos. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. O Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade os exorta a procurarem com fervor os melhores dons. Nós, como filhos de Deus, neste processo de transição planetária, nós somos co-criadores e co-responsáveis da regeneração do planeta. Por isso nós precisamos, cada vez mais, nós sempre vamos bater nessa tecla, que é o processo que a gente está aqui na Terra, de evoluir moralmente, urgentemente. Porque somente através desse processo que a gente vai auxiliar o planeta na sua regeneração e regenerar a nós mesmos. Buscando ter atitudes, pensamentos, ações, sentimentos verdadeiramente de cristãos. Porque esse regenerar significa nascer de novo. Nós sempre falamos aqui nas palestras que nós precisamos deixar morrer o homem velho todos os dias para deixar renascer o homem novo. O que seria isso? É deixar morrer em si hábitos, pensamentos, atitudes negativas que só te atrapalham, te atrasam no seu progresso e pensar positivamente, hábitos positivos de bem, de amor, de fraternidade, de caridade. E como que se faz isso? Sozinho a gente não consegue. E a gente só consegue realizando através da espiritualização. Porque o mundo regenerador existe ainda o mal. Mas o mal incomoda. E se o mal já te incomoda hoje, significa que você está no caminho certo. Mas como identificar que mal é esse que te incomoda? Vou dar um pequeno exemplo. Independente de onde você esteja, seja no trabalho, em casa, na sua convivência diária. Chega uma pessoa e chega assim, sabe aquele fulano que falou isso, isso e isso de você? Então, quando ele começa a falar então, e você fala, não lembro, não sei quem é, e ele não está aqui para se defender, e talvez ele esteja passando por algum problema, e a gente está interpretando errado o que ele está falando. Essa pessoa que eu conheço, você está falando aí, ela é uma pessoa muito boa. Já vi ela ajudar muitas pessoas. Então, nesse momento, você muda o assunto. Saindo do negativismo e colocando o bem e a qualidade da pessoa acima da fofoca que chegou até você, tentando fazer um atrito. Se você está desse lado, que se protege do mal e protege o outro do mal, então você está no caminho do bem. Mas se você for daquela pessoa que quer saber da fofoca e da intriga e quer ir lá tirar satisfação, aí você já está no caminho errado. E tem que tentar, então, buscar melhorar cada dia. Então, é através da espiritualização que a gente consegue entender qual que é o processo que nós temos que fazer. Mas iniciando a espiritualização, o mal vai parar de chegar até nós? Pelo contrário. Vai chegar mais e mais, porque nós estaremos num caminho diferente do mundo, fora do sistema. E o que vai acontecer? Nós que estamos buscando aqui, por exemplo, as pessoas vão falar assim, nossa, principalmente quem vem no sábado, né?
sábado à tarde, onde todo mundo está no mundo e muitas pessoas aqui se encontram em nossa casa. Então, você está perdendo tempo da sua vida. Porque está tendo uma festa, está tendo isso, está tendo aquilo, e você está dentro de um templo espírita, vou falar do nosso, né? Dentro de uma casa religiosa, para quê? Muitos vão falar isso. Escuta a gente que é aqui dessa casa espírita, escuta muito isso, trabalhadores. Acredito que vocês que frequentam aqui também. Então deixe que eles falem, que eles comentem, falem o que quiserem, porque você está no caminho certo. Eles são os displicentes diante da vida, que estão materializando uma vida que é espiritual. E um dia a conta chega. Não tem jeito. E ela vai chegar, não é de mansinho, não. É com muita dor e sofrimento. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. A cultura e santificação através do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Todos nós, ao longo da vida, vamos adquirindo conhecimentos, seja através do trabalho, seja através de estudos. E esses conhecimentos, que eu vou chamar aqui de dons materiais, também servem para auxiliar o irmão. Porque nada que nós fazemos na vida é desperdiçado, deve ser desperdiçado. E como que nós estamos vivendo, né, neste planeta materialista, criados de uma forma que devemos sempre buscar uma vida melhor, vamos pensar que o que a gente cresceu, né, escutando que precisamos estudar, trabalhar, formar, para ter um emprego bom, para ter um futuro melhor. Como que nós vamos, depois de escutar tudo isso na vida, pensar que isso pode ajudar alguém com o que a gente aprendeu? É simples. Nós que dificultamos as coisas, né? Nós que colocamos dificuldade. É tão simples que nós fazemos na nossa vida diária muitas coisas e não percebemos. Vou dar um simples exemplo. Uma pessoa que tem um salão de cabeleireiro. A pessoa chega e senta para fazer, seja cabelo, seja unha, não importa. Muitas vezes aquela pessoa que foi lá naquele salão, ela está procurando uma pessoa só para escutar ela. Escutar as suas lamentações, as suas dificuldades de vida, as suas frustrações. E ali ela senta e joga para fora toda aquela sua fragilidade. Nós sempre falamos aqui, problema dividido é problema diminuído. Então, só dela sentar ali e falar daquela pessoa que está atendendo, já o problema dela já diminuiu. E se aquela pessoa que está atendendo dá uma palavra de bom ânimo, que aumente a sua autoestima e ela sai dali melhor, você auxiliou sem perceber. Você ganhou, né, o seu dinheiro de forma honesta, honrada e decente, mas também auxiliou a pessoa, fazendo ela sair dali melhor. Essa é uma maneira de colocar o seu conhecimento, o seu dom material em busca de ajudar as outras pessoas. Isso não é errado, mas aí você me pergunta, mas como que é que eu vou saber o que eu faço no meu dia a dia eu posso ajudar uma pessoa? É só você se perguntar, para que eu estou fazendo isso? Independente do que você faz. É só para ganhar dinheiro? Ou tem algo mais que eu possa fazer? Você compreendendo esse algo mais que você pode fazer, com certeza você vai conseguir ajudar várias pessoas que passarem pela sua vida. E não importa a situação que você se encontra hoje. Você pode ser a pessoa mais abastada, rica, pode ser aquela que está numa vida equilibrada financeiramente, pode ser um desempregado, recebendo auxílio do governo, o que for, não importa. O que importa é você querer ajudar alguém de outra forma. Através de uma palavra, através de um carinho, do aperto de mão. Isso é que vai te dar um propósito de vida. Um sentido de propósito de vida. E vamos deixar de lado o vitimismo, a preguiça espiritual,
né, a descrença espiritual que anda muito na nossa humanidade, de falar assim, não, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, não importa. O que importa é a vontade de fazer algo. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço divino, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. No dia que nós compreendermos que, ao servir ao todo, todos aqueles que chegarem a nós, independente de quem for, você está pronto para servir, nós nos ligaremos ao todo. Nos ligaremos a Jesus, a Deus, e Ele nos enviará mensageiros divinos, e aí nós encontraremos uma sensação de propósito de vida. Sensação essa que cada dia mais nós estamos perdendo. E qual que é o seu propósito de vida? Qual o meu propósito de vida? É interessante que essa semana, no final de semana que passou, minha mãe, a gente conversando, ela falou, nossa, eu estava lá em casa trabalhando e me veio uma pergunta. Qual que é o propósito da minha vida? Aí ela foi, destrinchou desde quando ela nasceu, falou os nomes dos pais dela, até o dia de hoje. E o relato que ela me passou foi muito emocionante. E me fez também pensar, qual que é o meu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Para que você está aqui, presente nessa existência aqui na Terra? E como se sentir necessário? É importante refletir sobre isso, porque nós precisamos agir o quanto antes. Não tem como a gente ficar parado tendo conhecimento. É pior ainda, quem tem conhecimento, a resposta vai ser maior quando chegar o tempo. A sensação de fazer o bem a alguém e esse alguém se sentir bem não tem como ser expressado. É como você se sentir ser instrumento de Jesus para tirar a dor de alguém, ou para dar o carinho, dar atenção, escutar. Porque são em pequenos gestos que nós fazemos com as pessoas que grandes coisas acontecem. Mas nós não queremos saber disso. Queremos fala assim, o dia tem 24 horas, mas parece que só tem 10 horas. Parece que eu precisaria de mais tempo. Para quê? Se não utiliza algumas horas do tempo para buscar ser melhor. E realizando essas atividades, esse processo de transformação em busca da prática do amor, da fraternidade, da caridade, vão descortinando, né, os caminhos iluminados para a nossa ascensão espiritual, que é o nosso propósito, ascender espiritualmente, crescer, evoluir. E não importa qual é a vida que você vive, o que importa são os caminhos que você segue. E os caminhos que nós devemos seguir, nós já sabemos. Que são as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mais uma vez eu falo, digo e repito. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para finalizar, vou trazer uma pequena história. Diz que narra uma lenda que um rapaz estava caminhando na rua e de longe encontrou uma loja muito bonita. E resolveu então entrar nessa loja. Quando ele entrou, ele viu que realmente ela não era bonita, não, ela era maravilhosa. Inclusive a moça que estava atrás do balcão, que ela parecia uma princesa vindo dos contos de fada infantis. E ele, curioso para saber o que vendia naquela loja, foi até a moça e perguntou: o que vende nessa loja, moça? Nessa loja, meu senhor, disse ela, vendemos dons. E ele ficou, então, arregalou os olhos e ficou maravilhado. Ah, é? Vocês vendem dons? Seria muito caro? Ela, não, senhor. Nessa loja nós não vendemos nada, é tudo de graça. Aí que ela arregalou o olho mesmo, porque tudo de graça, quem não quer, né?
Aí que ele conseguiu olhar à sua volta e enxergou o que ali havia, o que ele achava, que tinha achado maravilhoso, né? Eram jarros cheios de amor, vidrinhos de fé, potinhos de esperança e caixinhas de felicidade e sabedoria. Então ele disse para a mulher, para a moça, né? Então eu posso fazer um pedido? Ela, sim, o senhor pode fazer o pedido que o senhor quiser que eu vou preparar. Não, então deixa eu pensar aqui. Aí ele pensou, falou assim, não, eu quero, faz o seguinte, eu quero um pacote com muito amor. Eu quero muito amor, um vidro de fé e muitas caixinhas de felicidade para mim e para minha família. Ela, pois não, eu vou ali dentro, vou arrumar o seu pedido e já trago para o senhor. Quando ela voltou com um pacotinho pequenininho. Aí ele estendeu a mão e falou assim, moça, mas está certo? Só isso mesmo? Tudo aquilo que eu pedi só está aqui? Ela, sim, senhor. Está tudo isso, está tudo certo. Ele, mas como? Ele falou assim, olha, senhor, a nossa loja, ela concede dons, mas ela não concede os frutos, ela só concede as sementes. Moral da história. As sementes das virtudes estão dentro de nós. A loja de dons somos nós. O que precisa urgentemente é cada um de nós pegar essas sementes, semeá-las, mas principalmente cultivá-las. Amém? Muito bem. Nós, com toda certeza, temos muitas preocupações. E, reiteradamente, eu quero tocar nesse tema, porque há uma necessidade muito grande que a gente possa vigiar a nós mesmos e as situações que nos rodeiam. Quando fala-se de nossos dons, cada um de nós tem a semente dentro de si. Mas a Bíblia Sagrada vem alertar-nos, há mais de 2000 anos atrás, para que a gente desenvolva uma vigilância e não caia nessa doença que escraviza a alma, que chama-se desânimo. Coragem da fé, coragem da transformação. Hoje, na atualidade, as pessoas, depois de 2019, onde avolumou-se o medo aos vírus e às bactérias, as pessoas passaram a ter uma vigilância muito grande com medo destes vírus e das bactérias. Mas estão esquecendo desta pior doença que assola a humanidade e está assolando nós na individualidade, que chama desânimo espiritual. Desânimo da fé. Desânimo de si mesmo. Desânimo do trabalho honrado, honesto, decente. Nós fomos criados para ficarmos em movimento. Não podemos desanimar. E nós estamos vivendo a era do desânimo espiritual e da facilidade material. Não desanime espiritualmente, porque você é a única pessoa que pode te salvar.
Nunca a humanidade teve tantos suicídios e tão jovens. Nunca a humanidade teve uma crise depressiva e de ansiedade como está tendo agora, nem pós Segunda Guerra Mundial. Nunca a humanidade passou por tanto desânimo que virou uma pandemia virológica. Aonde a gente chega, onde vai, são só palavras, frases de desânimo. Está na fila do supermercado, reclamações de desânimo. Está no trânsito, reclamações de desânimo. Está no trabalho, reclamações de desânimo. Vai fazer um trabalho, a pessoa já quer saber que hora que vai terminar. Se me perguntar, todos que me perguntam recebem uma resposta. Falta menos do que quando começou. Compreende isso? Cuidado com o desânimo espiritual, porque é só você que pode te salvar. O Espiritismo nos faculta a luz da verdade para fazer realçar em nós os dons que trazemos. Mas se você desanimar, nem o Espiritismo nem Cristo. Recentemente fizeram um censo nacional, principalmente o religioso. Aumentou-se as lides evangélicas, diminuiu o catolicismo e diminuiu drasticamente o espiritismo. E aumentou numa porcentagem de 300% os adeptos às religiões, às seitas afrodescendentes. Quer saber por quê? Porque aquelas que aumentaram é aquelas religiosas materialistas que oferecem a facilidade para aqueles que estão desanimados de fazer. Você sabe o que chama isso? Ouro de tolo. Me perdoe se alguém achar que eu estou falando mal de religiões. Não estou. Estou dizendo que é um perigo nós buscarmos religiões e aqueles seus coordenadores e dirigentes que transferem para a religião que ele professa os seus problemas e a sua salvação. Não resolve. Quando Cristo chegou no poço de Betsaida, havia lá mais de 1000 pessoas. Ele curou ele curou. Que estava há 38 anos deitado em uma maca. 38 anos deitado em uma maca. Os outros 1000, mais de 1000 que estavam lá, iam só naquela hora marcada para aproveitar o movimento do lago, do poço, porque dizia-se na profecia dos profetas materialistas que na primeira mexida das águas, os dons de Deus desciam e curava aqueles que entrassem nela primeiro. Mas aquele paralítico estava lá há 38 anos, não conseguia entrar no primeiro movimento, por quê? Porque ninguém carregava ele, porque todo mundo queria entrar primeiro. Mas ele não desistiu e não entrou em desânimo. Então, quando Cristo entrou, ele chegou a ele e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: não está vendo que eu sou paralítico? Estou. Mas por que você está aqui? Quantos anos você está aqui? 38 anos. Por que você não foi embora? Porque eu estou esperando o milagre. Ele falou: o milagre chegou, sou eu. Ele falou: você é judeu, você não faz milagre não. Eu sou o Messias, que veio para te curar. Levanta, pega teu catre, põe na cacunda e vai embora. O paralítico levantou, pôs nas costas. Quando ele ia saindo, todo feliz, perguntaram: ué, quem te curou? Foi o judeu, mas o judeu não pode curar. Além dele ser judeu, não pode curar no sábado. Olha o desânimo.
Quase que falou, fica paralítico de novo, deita e espera de novo. Vem no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas no sábado não. Está compreendendo? Olha o desânimo. Quantas pessoas tira você da sua coragem? Cuidado. Não permita, e não permita você tirar você da coragem. Esses dias agora eu estava trabalhando, já eram as 8 horas da noite. Aí passa um lá e fala assim, rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e falei, preciso falar, né? Está trabalhando, né? Vai embora, rapaz, você está cansado, tem que descansar. Eu olhei para ele e pensei, não respondi, pensei, por que ele acha que eu estou cansado? Não, você tem que descansar. Nunca vi um homem na minha vida. Aparece outro, fala, você sabe o que eu gosto? Eu disse, não, eu gosto de beber e caçar passarinho. Eu vou para Caldas Novas, vou sentar lá na beira do rio, quente, vou tomar uma latinha e vou ficar lá. Você gosta de trabalhar, né? Falei, gosto. Você está entendendo? Então as pessoas, eu poderia contar aqui, ficar 1 hora aqui contando o que passou comigo nos últimos 3 dias. Só dessa situação. Então cuidado com o desânimo, mas cuidado com o desânimo espiritual. Porque o desânimo espiritual, ele faz você morrer em vida. Aí você abraça no vício, você abraça na ociosidade, você abraça nas ilusões das riquezas. Por que tem? Você sabia quanto que se movimenta agora por ano, principalmente depois da entrada desse novo governo, nos jogos eletrônicos, que está aí no WhatsApp, que está aí no YouTube, que está aí no Google? Você sabe? 35 milhões por ano movimentam. Por que movimenta 35 milhões nas pessoas de baixa renda? E aqueles que estão lá, colocando esses sites, recebendo bilhões, oferecendo aos outros uma facilidade de riqueza, porque ele está desanimado da vida e de trabalhar. Então vai para o jogo, vai para as lotéricas, vai para os jogos. Olha o nome, como se chama? Jogo da sorte? Não, jogos de azar. Está compreendendo? Agora, distanciam-se da verdade e desanima da vida. Cuidado com o vírus do desânimo. Ele pode te pegar, se já não pegou. Se pegou, toma o antídoto. Otimismo, confiança, coragem. Sabe como faz para ter otimismo? Sabe como faz para ter coragem? É só você disciplinar. Discipline-se. Amanhã eu vou levantar às 7 da manhã. Levante. Não dá sonequinha no seu celular. Levante imediatamente. Não dê os 30 segundos, 20 segundos ao seu cérebro de chance. Porque se você der 20 segundos ao seu cérebro, ele te joga o desânimo. Porque seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, é uma máquina de pessimismo, de comodidade. Então, busque na tua mente, na tua vontade. Quer parar de um vício? Busque na vontade, não no seu cérebro. Porque o teu cérebro só vai te ordenar aquilo que é agradável. Vai deitar, deita, come mais. Ah, mas minha barriga não cabe, mas é gostoso. Amanhã você faz uma caminhada, depois você toma um sorrisal, sal de fruta, não é? Não é assim? Toma Coca-Cola e assim por diante. Cuidado com o desânimo. Amém? Alguém quer perguntar algo? Falar algo? Dizer algo? Lembrando que sábado agora é a nossa fogueira. Fogueira do seu Geraldo. Vocês são meu convidado. O convidado de vocês também são meu convidado. 8 horas em ponto, nós pegamos na mão, fazemos uma prece e acendo a fogueira. Depois disso, só comer lança. Amém? O preço.
de graça. Tá bom? Venham curtir conosco o frizinho. Tiver esse frizinho, hein? Na beirada da fogueira vai ser bom, não vai? Nossa Senhora! E a melhor canjica que você já conheceu no planeta Terra, você vai comer, feita por mim. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por tão sábias instruções do teu evangelho de luz. Obrigado, Senhor. Acompanhai a cada um de nós de retorno aos lares, repleto, Senhor, de coragem, confiança e força na fé da transformação. Obrigado, Senhor. E em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos acalente e nos dê sempre a coragem da transformação. Fiquem na paz de Cristo.